No vídeo de hoje do Point da Ciência, vamos apresentar a Química, a ciência em conceito. Episódio 1, Tabela periódica. Conceitos dessa ciência serão abordados para você ir se familiarizando com os conceitos importantes da química, de forma construtiva, didática e pensativa. Então, vamos nessa! Vamos lá! Na química, os elementos estão dispostos em uma tabela, na qual seus critérios usados para organizar os elementos foram estabelecidos ao decorrer do tempo. O primeiro passo para este feito foi em 1869, com o professor e cientista da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ele escreveu um livro sobre os elementos conhecidos até aquela época. Na época, foi constatado cerca de 63 elementos e Mendeleev os organizou em função da massa atômica de seus átomos, estabelecendo assim as famílias e grupos. O trabalho desse cientista foi muito importante. A prova disso é que a base da classificação periódica atual é a tabela de Mendeleev, com a diferença de que as propriedades dos elementos variam periodicamente com seus números atômicos, e não com os pesos atômicos, como era a classificação feita pelo cientista. A tabela periódica utilizada hoje é formada por 118 elementos distribuídos em 7 linhas horizontais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E elas são chamadas de período. E 18 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E elas são chamadas de grupos. Os elementos pertencentes ao mesmo período possuem o mesmo número de camadas de elétrons. Mas, uma pergunta: como será que as pesquisas de Mendeleev levaram a um modelo de tabela? Mendeleev viu a necessidade de organizar seus dados de química inorgânica e começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época. Os dados eram anotados em cartões, que eram fixados na parede do seu laboratório. E esse quebra-cabeça deu origem a uma tabela, na qual os elementos foram dispostos em filas horizontais, de acordo com a massa atômica crescente, e as colunas verticais com elementos de propriedades semelhantes. Em 1869, Mendeleev apresentou à comunidade científica a sua lei periódica dos elementos. Ele deixou posições vazias na sua tabela, dedicadas a elementos que eram desconhecidos. Com o passar dos anos, a tabela periódica surgia devido à crescente descoberta de elementos químicos e de suas propriedades, os quais necessitavam ser organizados segundo as suas características. O nome tabela periódica é devido à periodicidade, ou seja, a repetição de propriedades de intervalos em intervalos. Nosso primeiro episódio termina por aqui. Aguardo vocês na próxima, com novas abordagens para você conhecer e reaprender os conceitos básicos dessa ciência fascinante. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com todos os seus amigos. O Point da Ciência é ciência. Até a próxima. Tchau!